Estamos ao vivo. Bom, meu nome é André Sobral, se você ainda não me conhece. Nós estamos no T21, numa edição especial onde nós vamos tratar de política nacional e regional. Vai ser um desafio aí para os novos vereadores, tá? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre inclusão e cultura. Eu estou aqui com duas feras na mesa com a gente, nós vamos bater um papo legal, e vamos desenvolver. Eu estou aqui com a Florisa, do PL, ela é pré-candidata de Santo André, e a Florisa vai estar falando pra gente daqui a pouquinho, um pouquinho sobre ela e tudo mais. Também estamos aqui com esse fera, o Victor Von Serran. Bem, gente. Se você não conhece o Victor, eu não sei em que planeta você tá. Esse fera aqui é publicitário, é jornalista, é articulador e assessor parlamentar. O homem só falta colocar uma zorba por cima da calça e sair voando. Bem, gente, como é que vai? Florisa, vamos voltar com a Florisa aqui. A Florisa vai falar um pouquinho sobre ela, um pouquinho sobre a sua pré-campanha. Se apresenta aí, Florisa, pro pessoal. Olá, eu sou a Florisa Fernandes, tenho 54 anos, sou casada, 4 filhos, 4 netos, sou educadora, especialista em educação especial, e a minha pauta principal é a inclusão. E eu estou nessa batalha já faz bastante tempo. E tudo isso aconteceu por conta da minha filha, que é uma adolescente com 15 anos com a síndrome de Down. É isso. Vamos aproveitar então que o Victor já está aqui com a gente, pessoal. O Victor também se apresenta, fala um pouquinho dele aqui, pessoal que ainda não te conhece, de conhecer. Então, prazer estar aqui com o André, com a Florisa, Dois amigos antigos, realizando o desejo antigo de conhecer eles pessoalmente e batendo esse papo aqui, Eu sou publicitário, como ele falou, de ofício, eu sou jornalista do Jornal da Cidade Online, sou assessor parlamentar, mas de vereador, Assim, assessoro vereadores e faço mentoria de vereadores. Escrevo, para jornais, revistas, blogs e tô com essa galera aqui que é a galera que vai ocupar espaço para ver se a gente muda a nossa realidade legislativa, O Brasil precisa mudar essa realidade e a gente precisa achar gente boa para ocupar esses espaços que foram tomados no decorrer do tempo. E eu tô aqui aceitando o pedido, o convite deles, com muita alegria, e vamos tocar esse papo aí, vamos ver o que dá. Maravilha. Sempre que fala de política assim já dá até um arrepio, Tem gente que fala assim, ixi, não, nem começa, eu não gosto de política, E Platão já disse que não tem problema nenhum. Você não gosta de política, não tem problema nenhum. Mas você vai ser governado por quem gosta, E como é que tá a situação lá em Santo André? Bom, Santo André é uma cidade que, apesar de ser do interior, fala-se, do interior, é uma cidade grande, com cerca de 700 e poucos mil habitantes. Existe uma divisão grande em Santo André, mas eu acredito muito que este ano nós vamos ser bem felizes com a pré-campanha e depois com a campanha, e nós vamos alcançar o objetivo. Tomara, o pessoal de Santo André aí, que puder acompanhar a Florisa, que tem feito um bom trabalho, Depois a gente deixa aí o perfil dela no Instagram pra você estar seguindo. Deixa tudo, Florisa? Isso. Deixa tudo que for arroba aí, tudo que for e-mail, o pessoal tá te acompanhando, conhecendo um pouco mais sobre você. E a sua pauta que é inclusão, Isso mesmo. A pauta inclusão veio por conta? A pauta inclusão, ela aconteceu na minha vida por causa da minha filha. Na verdade, quando você tem um filho com uma deficiência, seja ela qual for, a sua luta já começa no exato momento que essa criança nasce, E não foi diferente comigo. Nós tivemos inúmeros problemas com a Lívia desde o nascimento, problemas com o hospital, mas o tempo foi passando, tudo foi caminhando, e quando nós achávamos que já estava tudo em paz, os problemas com relação à escola, a uma inclusão verdadeira, começaram a acontecer. Então, O que aconteceu com a Lívia na escola, você lembra? Explica pra gente aí. Lembro. Bom,
A Lívia estava com 6 anos e crianças com síndrome de Down, a maioria tem uma grande dificuldade na fala. E a Lívia foi agredida pela professora de classe, só que ela não conseguia me contar isso. E eu só fiquei sabendo porque uma funcionária do colégio, farta de ver o que estava sendo feito com ela, ela chegou para mim e falou: olha, Flor, eu não aguento mais ver o que está acontecendo com a Lívia. E aí ela me contou: olha, a professora pega ela pelos braços, chacoalha, chega a levantar do chão, coloca para fora da sala, ela fica sentada no chão do lado de fora chorando, pedindo para entrar. Ela pede para a assistente de classe tirar a Lívia da sala, dizendo: não suporto essa menina deficiente, né? Até um termo equivocado, mas era esse o termo que ela usava. E eu, imediatamente, quando eu soube disso, eu tirei minha filha da escola. Não havia nada que eu pudesse fazer naquele momento a não ser livrá-la daquele sofrimento, tá? E aí encaminhei para um outro colégio. Eu tinha 2 filhos na mesma escola, uma escola muito grande, uma escola muito conceituada em Santo André, que prega uma falsa inclusão, mas isso faz parte da maioria das escolas. Óbvio que nós temos exceções, há bons colégios, né? Mas a grande maioria não está preparado para incluir uma criança com deficiência. E eu tirei os meus 2 filhos, levei para um outro colégio e aí fui buscar um advogado para nós darmos andamento nas questões judiciais, porque precisava haver uma punição para a escola, para a professora, para todos que estavam envolvidos nessa situação. E como que o São Ministério Público se comportou em relação a isso? Olha, André, vou dizer uma coisa para você. Eu tive muita sorte, porque o caso da minha filha, porque quando você dá entrada num processo, há um sorteio para onde vai, né, aquela demanda. Eu tive muita sorte porque o caso da minha filha caiu na primeira vara criminal de Santo André, onde em 2015, porque tudo isso aconteceu em 2015, era uma juíza extremamente rigorosa com tudo que envolvia crianças, né? E foi parar na mão dessa juíza. E o Ministério Público era muito parceiro dessa juíza. Então, o processo demorou 5 anos, né? Mas houve uma condenação para todos, tanto na esfera criminal como na civil. Houve também uma punição na esfera administrativa. Todos foram punidos. A professora prestou serviços à comunidade. Sim, não é aquilo que a gente espera, porque você agrediu uma criança com deficiência, com 6 anos, que não consegue expressar o sofrimento pelo qual ela está passando, se torna muito mais grave. Mas naquela ocasião, ré primária, tem residência fixa, tinha trabalho, então ela prestou serviços à comunidade. Mas foi uma pena. E isso não acontece geralmente. Porque as famílias, aquelas que passam por esse tipo de situação, muitas não têm coragem de denunciar. E muitas daquelas que denunciam, elas recebem muitas propostas, tanto em dinheiro, como aconteceu comigo, né? Em princípio, a escola ofereceu uma bolsa integral até o final do ensino médio para minha filha e para o meu filho. E eu, obviamente, que eu não aceitei, minha filha nem estava mais naquele colégio. Em seguida veio uma oferta em dinheiro, que também... Isso é algo que não tem preço. Ofende, né? Ofende, porque você não está pensando em dinheiro. Tanto que durante a audiência de conciliação, o juiz me questionou, né, a respeito do valor, que eu poderia, inclusive, com aquele valor que estava sendo oferecido na audiência, eu poderia levar minha filha para passear na Disney, eu poderia guardar esse dinheiro numa poupança para pagar os estudos dela. E aí eu disse a ele o seguinte, eu falei, se a minha filha tiver que receber R$1,
vai ser por intermédio da sua sentença e não por um acordo feito com gente sem vergonha. O que você queria era a justiça e não Sim, teve. sim. Como é que as pessoas pedem pra gente trair os nossos filhos assim na cara dura, né? Pedem. Eles pedem, a gente trai os nossos filhos na cara dura, né? Trai a si mesmo também, né? Claro. E o pior é assim, eu não estava só enfrentando uma grande escola, como eu estava enfrentando um advogado muito influente na época, eles contrataram para defendê-los. Eu tive que enfrentar as famílias que tinham filhos naquela escola. Pais e mães de amiguinhos de sala da minha filha, que me disseram quem eu pensava que era para falar a respeito daquele determinado colégio, que era um colégio conceituado, com 70 anos de tradição. Mas, graças a Deus, a minha primeira área de formação é o direito. Eu consegui fazer muitas provas durante o início dessa situação e eu consegui me respaldar, porque eu não teria apoio de nenhuma mãe, de nenhum pai, de colegas, de amiguinhos da minha filha que sabiam do que era feito com ela, porque as próprias crianças contavam, mas eu não teria apoio dessas pessoas. Mas eu consegui fazer bastante provas. Graças a Deus, né, cara? Graças a Deus. E aí, André? Na condição de pai, cara, quando você escuta alguém dizer que o filho foi agredido ou que o filho passou por uma situação constrangedora, isso dói, né? Não, cara, não tem como medir isso em termos de indignação, né? Aí quando ela fala que ofereceram dinheiro, aí eu me senti ofendido. Porque a pessoa tá colocando valor naquela situação que o seu filho passou. Tá valor no sofrimento do teu filho. Só que é o seguinte, o pessoal que tá te ouvindo pode pensar, poxa, ela vai usar a situação da filha dela, não quero que você me entenda mal, não tô sendo insensível e delicado. Eu acho que é uma ótima pergunta até que você tá me fazendo. Em relação à sua questão. Mas o pessoal pode pensar, ela vai usar, né, a situação da filha dela como oportunismo, né, como palanque para a campanha. E o que você pensa acerca disso? Se alguém usar, né, esse tipo de argumento contra você? Não, eu não estou usando o que aconteceu com a minha filha. Mas esta é uma forma de eu mostrar para as pessoas que eu não sou uma aventureira. Que por conta de uma situação trágica, de uma situação séria, eu abracei uma causa para fazer não apenas pela minha filha, mas para muitas outras crianças. Infelizmente, eu tenho que estar aqui, abrir o meu coração. Não é fácil falar dessa história, né? Eu vi que você se emocionou, né? Não é fácil falar, tá? Então, eu preciso que as pessoas saibam, porque isso acontece diariamente. Na ocasião que aconteceu com a minha filha, quando eu a tirei da escola, logo em seguida, essa professora fez a mesma coisa com a criança que entrou no lugar da minha filha. E eu poderia contar para vocês aqui inúmeros casos que vieram para o nosso escritório, porque eu trabalho no escritório de advocacia da nossa família, que depois do que aconteceu com a minha filha, que eu divulguei, as pessoas começaram a procurar por nós para entrar com ações. Então, eu vi essa situação de poder contar para as pessoas como uma forma de ajudar um número muito grande de outras mães, de outras crianças. Até porque não dá nem para chegar nesse raciocínio, né? Você chegar e falar assim, acho que eu vou virar vereadora, então vou esperar alguém bater no meu filho na escola e eu faço todo um processo para chegar até essa situação, né? Assim, existe uma maldade nas pessoas de querer rotular as pessoas ou de querer criar um aspecto negativo sobre algo bom, né? Mas é muito importante a gente pegar tudo aquilo que acontece de ruim pra gente e transformar em algo bom, positivo e como é que eu vou dizer? Algo bom, positivo e que traga algum resultado efetivo para que situações como essa não venham acontecer novamente. Essa resiliência, essa capacidade de ressignificar, né? E o importante é que você não ficou com aquele papelzinho de vítima, né? Não se fez de vítima, você se levantou.
É o que falta, né, para a sociedade brasileira, né? Eu acho que ela fez correto, né? Tem muito pai que vai lá, já dá um cacete na professora, né? Ou a mãe. Mas essa vai lá. vontade não passou, viu? Eu acredito que suportar essa vontade revela a força. Isso revela a força. Ela levou para um âmbito onde, assim, eu vou fazer tudo certinho, por quê? Porque essa pessoa vai ter que ser um exemplo para as outras não fazer isso com os filhos dos outros. E vai precisar de força, né? É importante ela ter mostrado força e ela vai precisar de força, porque se numa situação de escola foi te oferecido dinheiro, né, colocaram em xeque, né, o teu caráter, a tua índole, a tua personalidade, né, muito mais quando você estiver ocupando uma cadeira. Como é que vai ser para você suportar essa situação? Muitas pessoas me fazem essa pergunta, né? Olha, o político, ele se vende, ele pode ter até uma vontade muito grande de fazer as coisas de uma forma correta, mas quando ele chega lá, como que eu penso? Nós temos escolhas na vida, tá? Eu vou falar por mim. Vou tentar ser breve, contar para vocês essa parte, porque que eu afirmo que a gente tem escolhas e nós podemos fazer a opção correta. Eu sou a prima pobre de uma família, né? Desde pequenininha. Então, eu era aquela criança que não sabia o que era comer um chocolate, que não sabia o que era tomar um refrigerante. Eu tinha absolutamente nada. Eu não tinha roupa, tudo que eu tinha eram coisas que eu ganhava das outras pessoas, e como eu tinha uma única prima e a maioria de primos, geralmente tudo que eu ganhava era de menino. Então eu me vestia como menino. E essa única prima que eu tinha, uns 8 anos mais velha que eu, ela era cruel, viu? Porque ela era a prima rica. Então essa minha prima... em uma determinada ocasião, ela falou, olha, vamos numa loja comigo que eu vou fazer compra de roupas. Aí eu fui toda feliz, porque eu falei, nossa, vai sobrar alguma coisa para mim. E aí ela me levou na loja, fez aquela compra imensa, né? E eu fiquei olhando, só olhando, entendeu? Então, as pessoas, né, da minha família, os primos, eu era motivo de chacota, né? A Floriza, essa aí não vai ser nada na vida, porque eu era prima pobre. Só que eu tinha uma escolha. Ou eu pegaria toda essa amargura, tudo isso que eu passei, eu vou virar uma marginal, vou assaltar as pessoas, ou vou entrar nas drogas, né? Ou vou virar petista. Nossa, né? Ainda bem que não, né? E eu falei, não, eu não vou pegar tudo isso. Cadê minha carteira? Todo respeito aos petistas que estão assistindo para atacar depois. Pode cortar depois. Não, corta não. Pode deixar. E aí, ao invés de eu pegar toda essa amargura, né? Essa tristeza de que eu era maltratada, eu era discriminada, eu peguei tudo isso e eu fiz tudo isso combustível para eu ser uma pessoa melhor. Eu nunca precisei colocar as mãos em nada que não era meu. E aí, eu lembrava daquelas coisas que eu escutava, eu vou estudar, eu vou me especializar. Eu vou me tornar uma boa pessoa porque eu quero ser um ser humano que vai fazer a diferença na vida dos outros. E aí eu mostrei para todas aquelas pessoas que falavam, olha, essa aí não vai ser nada porque ela é a prima pobre. E eu me tornei uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha, eu vivo do meu trabalho. E aí eu volto aqui na pergunta. Eu tenho valor, eu não tenho preço. E eu posso vir a receber muitas ofertas, como eu recebi lá na campanha em 2020. E eu sempre falei não, porque não é dinheiro, né? Lógico, dinheiro é bom, ele te dá conforto, ele te traz várias coisas, mas dinheiro não compra a sua integridade, não paga a sua liberdade. Você poder falar o que você pensa, obviamente com respeito, mas você não fica preso a ninguém.
Então, é o que eu te digo, nós temos opções. E nós temos que ter valor e não preço na vida. Você conseguiu fazer a diferença na sua vida, né? Por conta do seu posicionamento. E o que você pode fazer de diferente por Santo André? André, eu me vejo como uma pessoa capacitada, porque eu estudei muito, continuo estudando. A minha principal pauta é a inclusão, e eu sou especialista nisso. Então, eu posso fazer muita coisa por Santo André. Em especial, me manter na retidão e trabalhar pelas pessoas que vão me eleger de forma honesta, de forma justa. E, acima de tudo isso, eu penso que quando você se coloca para fazer um trabalho, quando você se coloca para atuar na política, seja para qual cargo for, vereador, deputado, prefeito, não importa, você tem que ter conhecimento acerca daquilo que você fala, que você se propõe a fazer. Esse conhecimento eu tenho. Por isso que eu sempre bato na tecla que político, ele tem que ter conhecimento em alguma área. Ele tem que ter um trabalho para ele não viver exclusivamente daquilo. Porque se uma hora ele tiver que sair e parar por qualquer motivo que seja, ele vai sair de cabeça erguida, ele não vai pensar em se vender. Ele tem um trabalho. É assim que eu penso e é assim que eu vou continuar agindo. Bom, então para Santo André é uma boa opção, né? Uma ótima opção. Pena que eu não vou poder. Que pena que eu não sou eleitor de Santo André. Que pena, né? Que eu não sou de Santo André. Será que dá tempo de transferir o título? Fala de você, porque eu sei que você também está nessa mesma batalha que a minha. Você é de que cidade mesmo? Eu sou de Anhumas, do interior de São Paulo. Né, fica pertinho ali de Presidente Prudente. Né, mas é uma realidade bem diferente, né? Porque Santo André, não sei nem quantas vezes é maior do que a minha cidade. Minha cidade é cerca de 5 mil habitantes. Santo André tem mais de 700 mil habitantes. Né, se tiver 5 mil habitantes. Então é uma realidade completamente diferente. Lá é uma cidade onde as pessoas muitas vezes te conhecem por conta do teu pai. Né? Às vezes não sabe quem é você. Mas se falar o Victor, filho do fulano, aí sabe quem que é. Aí cidade do interior é uma maravilha, né? Você chega, tá na entrada da cidade, lá no final já sabe que você chegou, né? O filho do fulano chegou, né? É por aí. O pessoal brinca, né? Falando, é cidade de primeira, se engatar a segunda já acabou, né? Essas coisas a gente tá sempre... Você é pré-candidato também, né? Tá sempre... Isso, pelo Republicanos. Qual que é a sua pauta? Fala pra gente aqui, conta um pouquinho. É a cultura, né? O meu pensamento é em relação à cultura no meu município. Eu penso que... Bom, você sabe que definir cultura é difícil, mas você olha para o lado, você vê cultura. Né? O que a pessoa veste, a forma como ela fala, os lugares que ela frequenta, o que ela canta, o que ela come, né? Tá tudo relacionado à cultura e tá tudo relacionado à política. Então a política usa a cultura, né, para transformar a sociedade naquilo que ela quer a médio e longo prazo. Né? Então eu tenho essa preocupação com o meu município. Eu tenho essa preocupação com as minhas crianças. Né? Como você falou que tem a questão da sua filha, eu olho para os meus filhos e eu falo, poxa... Né? E como disse Platão, não tem problema você não gostar de política, mas você vai ser governado por quem gosta, então eu quero estar no meio daqueles que governam para fazer o bem. Né? Porque eu acho que o maior problema não é nem a presença do mal, é a ausência do bom, é a omissão do bom. Né? Então eu não quero ser omisso, esse pecado eu não quero carregar, né? Que é o pecado da omissão. É basicamente isso que eu penso. E o que você quer fazer lá pela cidade? O que você acha que dá para fazer lá como vereador? Cara, o vereador ele não tem muito trabalho no município do porte do meu município, né? Ele tem que fazer aquilo que é de obrigação dele, que é fiscalizar o trabalho do prefeito. Né? Muitas pessoas nem sabem
que o vereador tem que fiscalizar o trabalho do prefeito. Algumas pessoas entendem o vereador como... O puxa-saco do prefeito. Um outro assistente social, né? Geralmente, em município pequeno, as pessoas vão atrás, não todas, né? Mas algumas pessoas vão atrás do vereador para pedir alguma coisa do vereador, algum favor ou alguma coisa dessa natureza. Né? E muitas vezes não tô nem colocando em xeque o caráter da pessoa. Às vezes é necessidade mesmo, né? E bate aqui, bate numa porta, bate em outra, não consegue. Ela pensa, poxa, eu vou no vereador. Né? Mas minha intenção, com certeza, não é fazer esse trabalho de assistencialismo. Né? A intenção, com certeza, é fiscalizar o trabalho do prefeito, é ler os projetos, né, que forem apresentados, porque muitas vezes você olha o parlamentar e você pensa, será que ele leu? Será que ele sabe? Muitos não. Será que ele sabe o que ele está votando? Né? E trazer essa questão moral para dentro da Câmara dos Vereadores. Eu vou dar um exemplo para você aqui, aí você vai entender a minha indignação muitas vezes em relação ao poder público. Onde chegou um trenzinho na minha cidade, né? Cheio de luzinha, tal, bem legal, todas as crianças queriam ir. Levei minha menina e meu menino. Entrei no trenzinho, tal. O cara saindo com o trenzinho, comecei a prestar atenção na música que estava sendo tocada no trenzinho, né? E era uma música sertanejo universitário, né, com conteúdo adulto, né, o meu colinho, que é sua sentada, passa lá em casa, tira minha roupa, algo completamente desconexo da realidade infantil. Ainda mais no interior ainda. E no interior, onde nós somos mais conservadores. Então, poxa, podia ser o pintinho amarelinho, né, podia ser o patati patatá. Agora, eu vou com a minha filha de 5 anos, né, na época, meu moleque de colo, para escutar um conteúdo adulto num trenzinho infantil, isso para mim não tem cabimento, cara. Para mim isso é inaceitável. Você entendeu? E isso acontece assim, na rua. E eu penso que o poder público tem que estar atento ao que acontece na rua e o que está atento dentro de toda a repartição pública para que isso não aconteça nem na rua e nem dentro de lugar nenhum. Porque aquilo que o seu filho vai aprender de questão moral ou religiosa, isso tem que partir de você e não do Estado. Sim. Acontece que o Estado está cerceando a educação dos pais, né? Então, isso está sendo terceirizado para o ensino público. E o ensino público está tomado, a gente sabe que ele está tomado, né? Então, a gente tem uma dificuldade em passar valores aos filhos, né? A gente está num momento da civilização em que a nossa atenção fica focada com distrações, né? E a vida é muito agitada, você não consegue dar atenção. E essa terceirização dos valores para as crianças acaba trazendo um problema gravíssimo, né? Que a gente não consegue intensificar esses valores nas crianças. E é que nem você falou, né? Não dá para, por exemplo, criar uma lei e falar assim, não quero mais que toque sertanejo universitário. Mas você pode mudar uma lei, por exemplo, você pode criar um projeto dentro de uma Câmara com a ajuda de parlamentares e falar assim, olha, a gente quer um novo modelo de educação para a cidade. E esse modelo de educação ele acaba impactando, influenciando e mudando a cabeça lá daquele prego que estava no trenzinho lá e botou, em vez de botar uma música adequada, botou uma música não adequada, né? Então, eu entendo perfeitamente o sentimento que você está. Assim como eu entendo perfeitamente a indignação da Florisa, né? Não é fácil, né? A gente, principalmente quando fala de filhos, né? Filhos Então, e essa construção da cultura a médio e longo prazo vai fazer com que outros pais do futuro também se sintam indignados. Também né? É comum, Florisa, e você sabe muito bem por conta da sua situação, as pessoas dizerem assim, não, deixa isso pra lá. Não vai caçar confusão. Os deixa disso, né? Não vai caçar confusão, né? Dor de cabeça. E você fala, poxa, essa pessoa está invadindo, né, a integridade do meu filho. Ele está caçando confusão. A única coisa que eu posso fazer agora ou é proteger a minha criança, é proteger as crianças do município, ou ser omisso em relação a isso. Mas quem está caçando confusão não sou eu. Você sabe... Pode falar, Florisa. Isso que você está dizendo
como é que eu vejo hoje, né? Muitas famílias querem passar para a escola a total responsabilidade dos filhos. Nós vemos muitos erros na educação, muitos. E eu não saberia nem enumerar para vocês a quantidade de erros e de barbaridades que acontece dentro, né, da educação no Brasil. Mas nós temos que olhar também para as famílias. Muitos pais pegam seus filhos, deixam na porta das escolas e vão embora. Eles não querem saber, quando eles chegam para pegar essas crianças, o que aconteceu. Então, eles estão transferindo para as escolas a responsabilidade da educação. Por quê? Qual é a função da escola? Ensinar as matérias, história, geografia, ciências, enfim, mas a educação, valores, né? Ser honesto, o amor à pátria, né? Princípios, tudo isso, quem tem que ensinar para os filhos são as famílias. Porque se você deixar na mão das escolas, principalmente pelo que está acontecendo hoje, nós estaremos entregando os nossos filhos na mão dos lobos, literalmente. Então, eu vejo que as famílias, né, nós, pais, mães, nós temos que prestar mais atenção no que acontece com os nossos filhos. Tem que olhar as mochilas das crianças quando eles chegam em casa, sim. Tem que olhar os cadernos, o que eles estão fazendo na escola durante o período de aulas. Tem que olhar o celular, nada disso de ter senha. Quando você for adulto, né, for maior de idade, que você estiver trabalhando, se sustentando, não estiver mais na dependência dos teus pais, aí tudo bem, você bota a senha no seu celular, mas enquanto você está com essa criança ou com esse adolescente dentro de casa, você tem que olhar tudo e eles têm que te dar satisfação para os pais de tudo que eles estão fazendo. Porque nós estamos, infelizmente, confundindo liberdade com libertinagem. Entregando os nossos filhos de mãos beijadas para ter um minuto de paz. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Não pode. Aquele artista performático de esquerda que ele fala assim... eles acham que a gente quer destruir a família. É isso mesmo que a gente quer. Sim. A gente quer destruir a Eu família, vi isso. Exatamente. Né? Aí as pessoas falam assim, mas como assim destruir família, né? Cara, se você destruir os princípios da civilização ocidental, né? Se você pegar o direito romano, se você pegar a base cristã, tudo que levantou a sociedade nos últimos 2000 anos, né? Então, assim, e perder essa referência, né? Essa referência, você vai deixar uma sociedade de indivíduos carentes, né? Carentes de noção. E essas pessoas perdidas, elas são presas fáceis para virar militantes, né? Quem não tem uma família para lutar, tem que ficar caçando uma causa para lutar, né? Uma causa que não é dela, que não partiu dela, que não é de interesse dela, que não é de origem dela. É uma causa dos outros, né? De núcleos políticos. E é complicado você parar para pensar o quanto de gente está perdida ainda nisso, né? Não consegue entender que existem pessoas que estão trabalhando para desestabilizar famílias, educação, sociedade, para no caos eles construir o império deles. Mas a gente não vai deixar, não. Não. Em casa, nós tomamos uma atitude, foi cortar na carne, né? Que a minha esposa deixou o trabalho para ficar com minhas crianças, né? Então, quem cuida dos nossos filhos, antes era a minha mãe, né? Ficar com a minha mãe quando ela trabalhava, meu pai, eu perdi meu pai, foi uma perca muito difícil para mim, né? E depois disso, ela deixou o trabalho e começou a cuidar das minhas crianças. E isso para mim é muito importante, até porque a gente não pode terceirizar a educação dos filhos, né? Tudo bem, a minha mãe foi quem me educou, mas ela é a avó. Agora a responsabilidade de educar é minha e da minha esposa, né? E quem vai ser responsável, né, para que o Benjamin, que é meu filho, seja um homem de valor, né, é essa mãe que está ensinando ele hoje.
É porque às vezes as pessoas falam, ela é a mãe, ela é a do lar. Ela só é mãe. Ela só é mãe, como se só for mãe, como se ser mãe fosse pouca coisa. Como se fosse uma atividade simples, a coluna né? que sustenta a família inteira. Não, então peraí, se esse homem hoje, ele é um homem de bem, ele é um homem honrado, ele não é um agressor, poxa, ele aprendeu isso com quem? Porque o pai tá trabalhando. Uhum. Não, ele aprendeu isso com a mãe dele. Então essa mulher que tá educando o filho, ela é a base dessa sociedade, né? Aí as pessoas falam assim, mas vai doutrinar a criança? E eu digo pra você, doutrina você o teu filho. Sim, vamos doutrinar pro bem. O Estado. Se alguém vai doutrinar uma criança, que seja o pai, seja a mãe. Então você doutrina teu filho, não deixa por conta do Estado. Certíssimo. Sabe uma outra coisa que eu queria dizer aqui para vocês? O que eu vejo que está faltando muito no ser humano em geral é a falta de uma crença, a falta de Deus. Não importa se você é católico, se você é evangélico, não importa, você tem que ter uma crença. Porque a partir do momento que você tem, você sabe que acima de você existe algo para quem você vai ter que prestar contas das suas atitudes. Quando você não tem uma crença, não tem um Deus, você faz qualquer coisa. Eu vou fazer qualquer coisa, não vai acontecer nada para mim. Você não se preocupa com o culto, né? Não, isso está faltando. Ao invés de você pegar teu filho e levar na balada, pega teu filho e leva na igreja. Seja ela católica, seja ela evangélica, seja numa casa espírita, não importa, você tem que ter uma crença. E isso está faltando demais no ser humano hoje. Sim, isso é... Esse compromisso com Deus eu penso que é fundamental, né, para o ser humano. Até porque se um homem ele não tem compromisso com Deus... Obrigado, querido. Eu não posso acreditar que ele tem compromisso com alguém, né? Se ele não é fiel a Deus, por que ele vai ser fiel a mim? Né? Se ele não presta conta, se ele não tem o cuidado de ser correto com aquele que vai julgar a alma dele, quanto mais comigo, que sou apenas um irmão dele, não tem poder nenhum sobre ele, né? Então, como você disse, quando uma pessoa não crê em nada, ela não teme deixar os seus pecados em oculto, né? Na verdade, ele anda nas trevas tranquilamente, sem medo. Pouco importa, né? Pouco importa. O materialismo histórico, muito obrigado, querido. Ele traz justamente esse questionamento, né? Eles falam tanto de uma sociedade paternalista, né? Uma sociedade patriarcal, né? E que essa sociedade patriarcal, ela é nociva, né? Ela é tóxica. Isso, demonizam, né? E se você vê que como não faz sentido essa afirmação, porque justamente numa sociedade patriarcal, como a que a gente vive hoje, com os direitos, com a evolução de todas as circunstâncias que mantiveram a nossa civilização, que é possível hoje que o indivíduo venha e coloque uma ideia até contrária a isso, sem ser enforcado, sem ser jogado de um prédio, né? É muito fácil você falar assim, eu sou contra o machismo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, tal, mas dependendo do lugar onde você vai falar no Oriente Médio, né? Cabeça rola, né? Joga do prédio, lá não tem parada LGBTQIA+, sei lá, entendeu? Lá não tem. Então, tipo assim, nessa sociedade patriarcal que você vê a liberdade de expressão que hoje é tão atacada, né? Que as pessoas podem se manifestar e nessa sociedade poder expor suas ideias, mesmo que sejam até ideias ridículas, né? Sejam ideias sem noção, né? Porque a liberdade de expressão, ela te dá essa evolução da sociedade no patriarcado, ela te dá essa evolução, né? Na liberdade de expressão. Mas as pessoas não entenderam isso ainda, né? Então, assim, esses núcleos políticos, eles usam as minorias, essas pautas identitárias, porque assim eles arregimentam pessoas, né? Eles conseguem... No fundo, são todos objetivos políticos. Ninguém quer
ajudar as minorias de verdade, ninguém quer ajudar as mulheres de verdade, né? Você chega você faz uma pesquisa aí com mulheres que optaram pela carreira, por exemplo, né? Passa-se 20, 30 anos, a mulher vai lá, faz a terapia e tal, e qual o seu arrependimento e tal? Sei lá, devia ter feito uma família, devia ter tido filhos, trabalhar a vida inteira, né? E agora não tem sentido mais em viver. Às vezes tenta suicídio, automutilação. Não que não tenha gente que se satisfaça com esse tipo de comportamento, mas a gente sabe, no fundo, todo mundo sabe que todos os problemas da humanidade estão relacionados com algum problema familiar, né? Com falta de estruturação familiar, desde o começo até o fim da vida, né? Então, assim, tem gente que vai ter dinheiro, mas não vai ser feliz, tem gente que vai ter fama, mas não vai ser feliz. E enquanto não entender que é na família que está essa felicidade, esse processo, né, vai continuar batendo cabeça. E a gente sabe como é que termina, né? Esse passo a passo desse avanço político, né? Primeiro eles dividem para conquistar, né? Depois que eles conquistam, os primeiros que serão descartados são essa massa de manobra, né? Esse idiota útil vai ser descartado para eles brigar entre si para ver quem vai ficar. Quanto mais você emburrecer a sociedade, melhor. E aí eu fico pensando, agora eles querem, né, a escola em tempo integral, a partir de 0 anos. Eu estava lendo o documento final do CONAI e eu fiquei horrorizada de ver aquilo. São 208 páginas, assim, eu não consegui ler tudo. A pauta é importante. Terrível, terrível. Porque nas entrelinhas eles são muito sutis para fazer as coisas. Você tem que ler e reler para você entender que o que eles estão querendo dizer ali não é aquilo exatamente que está escrito. E quando você emburrece a sociedade... Cheio de jabuti ali. Sim, quando você emburrece a sociedade, como eles vêm fazendo, que nós sabemos que isso é uma coisa que está programada há anos e anos e anos, né, para chegar onde está chegando hoje, as pessoas perdem a possibilidade, né, aquela do raciocínio. E elas aceitam qualquer coisa. E aí, quando eu me peguei o documento que eu comecei a ler, eu falei, meu Deus do céu, que coisa horrível isso. Por que eles querem crianças a partir de 0 anos na escola? Porque eles querem tirar os nossos filhos de nós. Se eles começam a doutrinação desde bebezinho, quando essa criança chega nos seus 10 anos, ela já é um soldado militante que vai fazer qualquer coisa. Vamos pra guerra. Né? Como nós vemos aí essas barbaridades que nós vemos acontecer. E as famílias precisam resgatar. A gente precisa resgatar. Qual que é a forma? Você tem que ensinar princípios, manter essas crianças desde pequeno na retidão, lutar de forma... vai ser doloroso para nós que não aceitamos esse tipo de coisa? Vai. Nós já estamos sofrendo e o nosso sofrimento vai ser muito maior, porque nós estamos enfrentando, eu vejo isso como uma luta do bem contra o mal. Não, a gente não está falando só de questões políticas. Então, nós temos que tomar conta dos nossos filhos. Isso tudo que eu falei de vigiar, de olhar mochila, de olhar celular, isso é prioridade, porque eles pegam os nossos filhos mesmo. E a intenção é essa. A grande verdade é que eles são inimigos de Jesus e de qualquer um que levantar a bandeira ensanguentada do Evangelho. Se você levantar uma bandeira com o nome de Cristo, você virou inimigo do Estado. Agora, as pessoas deveriam fazer o seguinte, falam muito de Cuba, falam muito de diversos outros países aí. Olha para o cenário político desse país e vê se a sua pauta ainda floresce num país desse. Vê se a pauta que você abraça, né, que você luta, que você ama, nesse país que o socialismo existe, o comunismo existe, vê se a sua pauta está viva, né? Porque não tá mais. E nem tem espaço, porque você só consegue ser feminista num país livre, né? E é gostoso ser comunista também, num país livre, onde o capitalismo
paga a tua conta. A tal da hipocrisia, né? Ô, Victor, fala pra mim uma coisa. Como que o Brasil chegou a esse ponto? Boa pergunta, André. Então, se você voltar lá no passado, vamos lá, 1532, quando João III ele fez as capitanias hereditárias, ele deu uma porção de terra do tamanho de Portugal para um monte de gente, né? E falou, vamos colonizar que senão os franceses vão tomar. Isso evoluiu, né? Depois de 16 anos ele tomou de volta o João, e isso evoluiu para o coronelismo. O coronelismo lá na República Velha era aquela coisa, o coronel chegava e falava na cidade, eu mando na cidade, eu tenho mais terra, eu sou o dono de tudo aqui, então vocês vão votar em mim, senão eu mato vocês, ou deixo de dar alguma coisa que eu sempre dei, e a população, que era o voto de cabresto, né, votava nesse cara. O voto de cabresto, ele evoluiu, teve a República foi um golpe, né? Hoje vocês sabem que a República foi um golpe, né? Um golpe na monarquia. Com o melhor monarca, né? Com o melhor monarca. E o que aconteceu com a República? A República absorveu essas oligarquias. Esses grupinhos de poder que vieram lá de trás, a República absorveu esse pessoal. Esses políticos velhos, né? Que já eram coronéis. E, na verdade, não eram coronéis do exército, mas tinham esse título. E a República absorveu essas oligarquias. E isso foi se disseminando no Estado e virou o que é hoje o Centrão, né? A gente teve aí o regime militar, após o regime militar, fizemos uma Constituição cheia de defeitos, né? Uma Constituição que tem um monte de buraco. E se você voltar de 1917 para cá, quando os partidos com pensamento marxista, eles entraram e começaram a fazer uma simbiose com esse centrão, porque é um parasitando o outro, né? Tipo, eu ajudo você a manter o seu poder aqui como centrão, uma troca, você né? ajuda eu a chegar onde eu quero aqui, a disputa fica... Toma lá da cá. A disputa fica entre a gente, tá tudo certo, né? Aí você tem o neoliberalismo que veio com o Fernando Henrique no pós-Sarney, e isso foi colocado como uma direita, né? Aquilo era uma direita para eles já. Pro sindicalista, marxista, cara do sindicato lá, você falar assim, tem que olhar um pouco o mercado, era um pecado grave isso aí, né? Sempre foi um pecado grave, então ele chamava aquilo de direita. Que nós acreditamos por muito tempo. É tanto extremismo de esquerda que um passinho para a direita é extrema direita. Que era uma dualidade, né? Assim, na nossa cabeça era a direita que tinha no Brasil, mas nunca houve uma direita real, né? Com as jornadas de junho, para abreviar esse espaço, né? Com as jornadas de junho de 2013, que teve a luta pelo preço da passagem, e a população incorporou outras coisas numa pauta que era de esquerda, e que de repente começou a tomar um rumo do nada, indiferente, virou amanhã vai ter de novo, que virou impeachment da Dilma, e de repente, puf, colocou o Bolsonaro lá. O Bolsonaro que tá 20 e poucos anos de deputado lá, sempre lutando. Por isso que eu falo com o vereador, né? O vereador, o pessoal fala assim pra mim, qual que é o lance do vereador? O vereador é reputação. O vereador ele tem que ter reputação antes de tentar o cargo. Porque eu não vou conseguir criar um vereador antes da eleição e jogar ele lá e falar, olha aqui, gente, tá pronto aqui o pacote. O Bolsonaro ficou 20 e poucos anos lá, com as pautas dele, batendo, falando muitas vezes sozinho, pregando placa do lado de fora sozinho. Só que assim, ele construiu uma reputação em 25 anos, muita gente não entende isso. Que quando chegou a vez dele, ele tava pronto. E o que ele construiu, as falas, as fotos de 20 e poucos anos foram todas usadas para mostrar que era verdadeiro. Virou a base dele. E hoje nasceu assim, de 2013 para cá, entre jornadas de junho, a eleição do Bolsonaro, a gente tem uma direita que é uma direita que engatinha. Tá começando a sair agora da fralda, tá começando a dar os primeiros passos, bebezinho, encostando nos móveis, dá um tropeço, bate o dedão ali do pé, mas tá indo.
E tá melhorando. Uma coisa que a gente nunca teve. Então eu tenho esperança. Mas ô Victor, ó, você mesmo contou aí um trecho aí de forma sucinta da história, onde você mostra um Estado todo aparelhado e todo orquestrado para parasitar, né, por intermédio da máquina pública e tudo mais. A direita, né, ela tem chance de voltar ao poder. O poder que eu falo é assumir os cargos, né? Porque o Bolsonaro tinha cargo, mas poder mesmo, a gente percebe que ele não tinha. A direita tem chance de voltar? A direita tá comigo aqui na mesa. A direita é a esperança que vocês estão trazendo. Quando eu olho para vocês dois, eu fico feliz. Vocês estão ocupando espaço. Então, assim, primeiramente, nós não sabíamos aonde estávamos. Nós não sabíamos o que nós éramos. Nós não conseguíamos nos identificar como um grupo. Hoje nós sabemos quem nós somos, sabemos os nossos valores, sabemos pelo que se revoltar. Nós nos unimos, né, de 2013 para cá, esse grupo, através do quê? Das mídias digitais, que tem um papel importantíssimo nessa história toda, porque sem as mídias digitais talvez a gente tivesse problema para aglutinar essas pessoas. Mas jamais conseguiria, né? Eu acho que as massas digitais de 2013, elas causaram um tilt no sistema, no estamento burocrático. Porque os esquerdistas se prepararam durante anos e décadas aparelhando ali a comunicação, aparelhando ali a academia, aparelhando o ensino, e de repente, do nada, me chega ali a internet. Eles não esperavam pelo Instagram, no Facebook. Despretensiosamente chega uma internet com as redes sociais. E o cidadão, que antigamente ele não tinha uma voz isolada, assim como um artista que é bom, mas ele não depende mais da mídia aceitar ele para ele fazer sucesso. Agora ele mostra o talento dele, e esse talento ele repercute. Acabou-se o monopólio da cultura, da educação, da comunicação, da informação. E é por isso que eles querem tanto censurar as redes sociais. É por isso que eles querem tanto regular a internet. O Estado já se movimenta, né? Se não for do interesse do Estado esse podcast, isso aqui é uma fake news. Mas você sabe uma coisa que tudo é fake news. Tudo é fake news agora. Tudo que a direita faz é fake news. Mas você sabe, tem algo, quando você tocou no assunto, né, que você falou sobre o Bolsonaro. Hoje nós temos as redes sociais. Nós sabemos onde buscar informações, tá? Então, quando você fala que aquela senhora lá do sertão, pobrezinha, que não tem rede social, né, que não chega, as informações não chegam da forma como deveriam chegar a essas pessoas, elas já vão manipuladas, você entende essa pessoa, o caminho errado que ela faz. Mas quando eu vejo jovens, pessoas da nossa idade que têm acesso a informações, é você dar um clique, defender determinado segmento, isso me revolta. Porque as informações estão aí para você saber o que é verdade, o que é mentira, quem fez, quem não fez. São os soldados que você falou. São soldados lá. O pai ouvindo Chico Sim. Buarque desde... eu vou ouvir o álbum Construção do Chico Buarque. A música é maravilhosa, mas você vai ver no fundo lá, aquele fundão, aquele materialismo, né? O dialético, o materialismo histórico tá ali, tá na cara, tá batendo em você. Aquilo vai pro subconsciente, o professor. Eu vou contra o meu professor falou isso pra mim. O próprio pai chega no aluno, inconscientemente, e fala assim, ó, ouve o seu professor, dá atenção ao seu professor. Aí o seu professor vai lá e fala uma porcaria pra você, né? Que não tem nada a ver com o que ele tinha que fazer. E meu pai falou pra eu ouvir o professor. Eu confio no meu pai. Mas na nossa época, né? Ouvir professor soldados. Era outra situação. Pronto, produção em massa de soldado. Só que aqui, ó, a gente tá no momento de ruptura. Você perguntou pra mim, a direita tem chance de voltar? A direita nasceu. A direita tá caminhando. E se continuar como está, e a gente conseguir ainda manter a internet e o acesso às redes, manter as mídias digitais,
é inevitável o colapso do sistema. Ou eles melhoram, e assim, você pode ver que tem visionário, político antigo, né? Político raposa velha, que ele já tem essa visão. Deixa eu já me unir aos caras. Antes. Né? Porque na hora que mudar tudo, eu participei do processo. Deixa eu te perguntar, a gente pode esperar alguma melhora com esse fator Elon Musk? Cara, eu vejo o Musk como uma espécie de outsider dos globalistas, assim, né? Então você tinha toda a comunidade globalista ali que pegou esse pessoal do Vale do Silício ali, né? Google, Meta, Facebook, Zuckerberg e tal, esse pessoal, a impressão que dá é que ele se vendeu, até pelos julgamentos, por tudo que foi exposto, né? A impressão que dá é que eles se venderam para o estamento, né? Eles se venderam. E você vê um Elon Musk lá falando assim, não, esse tipo de coisa não pode acontecer. Olha o que está se fazendo, estão pedindo para minha rede social censurar pessoas e dizer que é ela que está censurando e não é que a autoridade que está pedindo. Que é isso, velho? Tipo, onde a gente tá, né? Então, o que não causa espanto é a gente não entender isso como uma violação, o começo de algo que pode se tornar autoritário e pior. O Elon Musk, ele vai ser um cara ele vai ser um cara que ele marcou um passo lá no futuro, quando o futuro... Porque tem coisas, se você não acabar com a internet, com as mídias sociais, não vai ter como não parar essa ruptura. Essa ruptura vai acontecer, tá? Mas ele vai ser um cara que marcou um passo. Como vários outros que marcaram um passo, né? Lá no futuro a gente vai todo mundo se encontrar e vai falar, olha, eu participei daquilo. Que nem eles fazem com o regime militar, na viagem da cabeça deles lá, né? Eu lutei pela democracia. Lá no futuro você vai ter os verdadeiros heróis da democracia. Lá na frente. Você acha que a gente pode esperar algo ainda do Bolsonaro? Como você vê o Bolsonaro, o futuro político do Bolsonaro? Cara, como é que eu vou dizer? O Bolsonaro, ele cumpriu a missão dele. A missão do Bolsonaro, se você olhar, era trazer um republicanos versus democratas pro Brasil. Que era tucanos e petistas. Agora a gente tem o nosso republicanos versus democratas, né? Talvez ele fique inelegível, talvez não dê tempo dele entrar de volta, a saúde dele tá debilitada, mas ele plantou sementes, né? Ele mesmo falou que ele plantou sementes e não tem como parar esse processo. Ele vai ser sempre o nosso líder, né? O líder da direita vai ser sempre o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara muito bem intencionado, ele teve erros políticos, como todos os políticos têm erros políticos, né? Mas em termos de intenção, não houve um político na história do Brasil bem intencionado como o Bolsonaro. É como o professor Olavo falava. O Bolsonaro pode ser isso e aquilo, mas quem é contra o Bolsonaro vamos falar um palavrão aqui no podcast, né? Mas é filho entendeu? Pode ter tido as divergências do professor com o Bolsonaro, mas ele não mudou contra isso. Você vê que a Roxane, no final, ela confirma, ele não mudou contra isso. Entendeu? Então, eu acho que o Bolsonaro cumpriu a missão dele. Agora, se ele é possível ele voltar? É possível. O que não é possível no Brasil, né? Escuta, vamos num cenário sem Bolsonaro, a gente vai olhar para quem? Tarcísio, Zema, Marçal. Marçal até tirou uma foto na rampa do Planalto, né? Falou assim, eu fui tirar uma foto do futuro. E aí? Olha... Você acertou, na última eleição você disse assim, ó, o Marçal não tem intenção de ser presidente. O Marçal, ele vai aparecer, ele vai ganhar espaço de mídia, ele vai ganhar visibilidade, depois ele sai e apoia o Bolsonaro. E foi exatamente isso que aconteceu. E agora? O que vai acontecer? Profetiza. O PT puxou o tapete dele, né? Puxou o tapete dele através de uma manobra no partido. O PT puxou. Ele queria ser deputado. O Pablo Marçal, ele é um cara que ele gosta de visibilidade, porque ele trabalha essa visibilidade dele, né? A questão é,
eu digo isso para todos que trabalham comigo, todos que perguntam a mim, todos que me seguem, todos que conversam comigo. O político, ele tem um objetivo dele. Uhum. Nós temos o nosso objetivo. Se os dois objetivos casar, a gente tem mais é que se unir e bater de frente com os caras. Isso. Porque não tem outra maneira de você vencer o estamento. A gente está aí com a academia tomada, a gente está aí com a comunicação tomada. Se nós não nos unirmos para mudar o estamento vai mudar a gente. Então, política partidária é o caminho. Então, assim, não vai ser através de intervenção, não vai ser através de conflito. É que a gente quer as coisas muito rápido, né? A gente quer que resolva tudo assim. Pensando com o fígado. Eu tinha essa visão, sabe? Essa esperança lá atrás, no 8 de janeiro. Eu falava, é agora que todo mundo foi preso. E essa situação, eu acho que o Pablo Marçal, não sei qual é a intenção dele, né? Ele tem ajudado bastante o Rio Grande do Sul, assim como o Luciano Hang e tal, outros empresários, os capitalistas, terríveis capitalistas, né? Tem tirado dinheiro do próprio bolso agora e tem ajudado o povo. São e sempre os comunistas, eu não sei onde eles estão, né? Deve estar esperando o dinheiro do capitalismo para poder ajudar. Sempre, né? Ele tem exposto, né, a fragilidade do Estado. Não sei qual é a intenção dele, né? Mas tem sido vergonhoso para o Estado não conseguir ajudar tanto quanto os empresários têm feito, né? Eles têm tentado esconder que civil salva civil. Mas esse Estado que você está falando agora, esse Estado não tem vergonha na cara. Esse atual Estado não tem. Chegou lá, ele deu de cara com o Estado ineficiente. Aí ele fez uma denúncia. Eu acho que todos que foram para lá no intuito de ajudar, porque assim, por mais que o cara quer aparecer, né? Se o cara pegou o jet ski dele, o caminhão dele, encheu de coisa, levou os barcos dele pra lá, levou o helicóptero, levou tudo que é dele, com o dinheiro dele, que ele pôs lá, que não usou nada de Estado. Ele quer ajudar as pessoas, ele não quer só aparecer. Aparecer é uma circunstância. Se o Estado não aparece, alguém tem que aparecer. Quem ajuda aparece, quem trabalha aparece. Alguém vai ter que aparecer. E o que eu vejo lá? Na minha opinião, as pessoas chegaram lá para ajudar e não viram a efetividade do Estado em trazer essa ajuda em tempo hábil. As pessoas estavam morrendo, afogadas. Você tinha uma situação altamente perigosa. Caótica, né? Uma situação completamente desastrosa no Rio Grande do Sul. Então, assim, eles foram lá para ajudar e chegaram lá e deram de conta com um Estado que não trabalhava, que não ineficiente, incompetente. Que não fazia nada em tempo hábil. Ô Victor, quando o Bolsonaro apareceu, né, assim, como uma opção para a presidência, o que a gente via muito? As pessoas compartilhando em massa. Só dava Bolsonaro, as falas do Bolsonaro, né? Bem rústica e tal. Acho que você olhava pro Bolsonaro e você pensava, cara, esse cara, ele parece comigo. Esse cara é normal. Né? Não é igual o França falou do Dória. Você é todo quadradinho, Dória. Você é montado. Né? Igual o Dória, ele era todo... Uma fase engraçada agora, né? né? Ele seguia um roteiro. O Bolsonaro não, ele era natural. É como a gente. Ele é autêntico, né? E a maioria não gosta de autenticidade. E as pessoas postavam. Poxa, o vídeo do Pablo questionando a Globo, que a Globo disse que o que ele falou era uma fake news, depois ele mostrou que não era fake news. Acho que em 7 dias, se eu não me engano, mais de 50 milhões 3 dias. De compartilhamentos. Foi isso, né? Foi. Eu vi. Tem alguma similaridade? Porque, cara, isso é assombroso. Para eu compartilhar, são 50 milhões de compartilhamento. Então, peraí, eu vi, eu concordei. E eu quero mostrar para outras pessoas. Então, não são 50 milhões de visualizações. Tem alguma similaridade? Tipo assim, pô, esse cara aqui, ele tá me representando. Você segundo Bolsonaro? Não, tá surgindo alguma coisa aqui, né? Assim, na sua visão. O Pablo, ele não vai virar eu não acredito que ele seja um representante importante da direita no futuro. Eu acho que ele é uma pessoa que está participando do processo, né? Tá ajudando? Beleza. Entendeu? Nada contra. Não vejo ele como um protagonista. Eu acho que a gente tem outros protagonistas, né? E esses protagonistas, eles estão prontos.
né? As sementes que o Bolsonaro plantou, que ele fala que ele plantou, são sementes que germinaram, né? Bolsonaro é uma escola de líderes. Difícil você explicar isso para algumas pessoas, né? Mas o que você tem como missão, que é, por exemplo, trazer uma ruptura com um sistema ruim, mesmo que você não esteja fazendo parte daquilo, se você começou o processo e esse processo é garantido que ele não vai acabar, você completou sua missão, né? Agora, sim, eu não vejo o Tarcísio vindo para presidente. Eu acho que o Tarcísio vai tentar a reeleição como governador. É bom gravar isso. No podcast da Tati eu falei isso também. Tarcísio vai tentar a reeleição como governador. A Michelle, eu vejo ela como senadora, né? Acredito que ela não vai vir como presidente, a não ser que exista uma articulação emergencial dentro de uma situação circunstancial. Mas a Michelle, para mim, ela vai vir como senadora, né? De algum estado. E você tem Caiado e Zema aí, né? Caiado, Zema e Ratinho Júnior, que são esses governadores que estão próximos ali, porque o Tarcísio não vai querer perder São Paulo. Então, esse governador que vai vir nesse grande acordo nacional para suceder esse lugar do Bolsonaro, ele vai ter que abarcar as pautas que o Bolsonaro trouxe, ele vai ter que abarcar todo esse princípio da nova direita, e assim, é uma coisa muito difícil de fazer, e ele vai ter que embarcar a posição que o Tarcísio vai trazer em 2030. Né? Porque em 2030, provavelmente o Tarcísio vai vir. O Tarcísio vem. Se ele vier como presidente, são mais 8 anos, tá? Porque o que ele vai fazer em São Paulo vai ser revolucionário. Graças a Deus. Entendeu? Nossa. Vai ser revolucionário. E depois de 8 anos, você tem um cara chamado Nicolas Ferreira lá, que é um terror. O Nicolas é um fenômeno, é uma coisa assim a ser estudada. Então você tem tanta semente plantada pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro não veio aqui só e plantou a semente, né? Ele irrigou essa semente, ele cuidou, essa plantinha nasceu, criou raiz e ela vai dar muitos frutos. Não tem pra onde... Eu vejo a direita voltando. Política é ciclo, tá? A direita, ela volta, ela se estabelece, e dentro da própria direita a gente acaba tendo erros, pessoas que cometem problemas, né? Aí esse ciclo de problemas às vezes aumenta, aí num vacilo volta à esquerda. Então a questão do ciclo na política é quanto tempo se permanece no poder. Você vê um ciclo de esquerda grande aí que a gente teve, né? Um ciclo enorme de esquerda. Pelo amor de Deus. Até Michel Temer foi Coisa terrível. Foi o ciclo de destruição, praticamente, né? Aí você tem o Aquela doença crônica. Não, parece que as portas do inferno se abriram, né? Aí você tem o Michel Temer. Mas não prevalecerão. Aí você tem o Michel Temer e do nada um deputado lá do baixo clero que com o celular na mão e uma atitude desaforada conseguiu se levantar, levantou uma nação. E o que ele começou não tem mais como terminar. Não tem mais como acabar. A não ser que eles consigam regulamentar as mídias, regulamentar a internet. Aí a gente vai ter um problemão. Mas se eles não conseguirem... Eu não sei, eu acho difícil. Eu também acho muito difícil. Eu também acho muito difícil. É muito difícil. Agora, eles pautaram... A PL 2630 não vingou. Tentou-se 2, 3 vezes, não vingou. Botava em urgência, vinha, não tinha voto. Acho que o Lira tinha prometido essa pauta, né, em negociação. E agora tentaram 2 vezes de novo, através de um outro projeto, né, esse último agora, final 88, se eu não me engano. Também não vingou, né, a pele da Globo, que eles falam, né, deu tudo errado também. Foi. Então, assim, tem muita gente que fala, isso... tá tudo igual, não mudou nada, eles mandam em tudo. O que você vê mais é gente desanimada. Às vezes nas redes mesmo. Bolsonarista mesmo, acabou tudo. As pessoas não conseguem ver essas pequenas conquistas
essas pequenas marcações que elas vão ser um passo pro futuro. Porque o que nós queríamos era algo mais drástico, né? Que resolvesse assim, que viesse como um trator. Né? Isso. O gênio da lâmpada, fazer 3 pedidos. Vou fazer 3 pedidos. Acabou o socialismo, comunismo, e tudo que tiver vermelho acaba. Vamos restabelecer nossa economia. Nossa, às vezes eu tava em casa dormindo, eu escutava um helicóptero, eu falei, é hoje. Eu falava pro meu marido, vai ser agora, vai ser hoje. É hoje. Não vamos viajar. Aí, olha, a gente ficou... Então, mas respondendo a sua pergunta no final, a gente volta, assim. A pergunta sempre a política é ciclo, né? Quanto tempo a gente vai ficar no ciclo? Quanto tempo a gente consegue estender esse ciclo, né? Até uma possível volta da esquerda com erros no futuro. Porque política é, se você vê a história da humanidade, é essa alternância de poder. Os impérios caem, outros impérios surgem. Impérios caem, impérios surgem. Líderes caem, líderes são levantados. Cai Babilônia, vem Medo Persa, cai Medo Persa, vem grego, cai grego, vem romano. Vem Napoleão, e assim vai. Vem Alexandre. Cai Alexandre. Todo império autoritário cai. Cai. Eu tenho fé que cai. E agora eu tô vendo um recuo né? Uhum. Existe um recuo. Então, assim, quando a água começa a bater na bunda, né? Quando começa a subir a água ali, começa a bater no glúteo ali na região da cintura, você fala, opa, se eu não me cuidar, eu vou morrer afogado. Então, impérios caem, líderes autoritários caem, nada vinga, né? Então, assim, acho que é ciclo. E esse ciclo talvez tá se fechando, tá acabando, né? Se Deus quiser, esse ciclo ruim tá acabando. Não ter problema. Tá bom. Aponta um nome pra gente aí, Victor. Nome pra quê, você fala? Quem você acha que vai ser a bola da vereador vez? de Santo André. Não, esse aí eu falo. Não pode. Pro cenário nacional, você acha que quem virá? Quem virá? Você disse algumas possibilidades, alguns nomes, futuro, 2030, 2000 não sei quando. Tudo vai depender muito da construção, né? Como esses caras vão conseguir chegar num acordo nacional para conseguir embarcar todas as necessidades dessa nova direita que nasceu, né? Dessa nova direita mais conservadora, com traços liberais, né? Eu vejo o comunicador falando assim, tem que ser conservador em tudo, conservador nos costumes, na economia, não sei o que, tipo assim, eu acho que não dá para ser muito exato em tudo, existe um dinamismo nas coisas que impede que a gente seja ali pedra ou pau, né, não. Existe uma coisa fluida, uma alternância, e quem trouxer mais esses objetivos nessa consolidação nacional, essa pessoa ela vai ser o representante, vai ficar, né? A questão é, esse cara vai conseguir manter essa direita acesa, né? Até, por exemplo, um Tarcísio chegar em 2030, né? Porque essa é a dúvida, né? Então, assim, a gente tem que manter essa chama, isso que a gente construiu tem que ser mantido, né? Isso tem que ser revigorado para a gente aumentar o ciclo, aumentar o período do ciclo, né? Porque até quando trocar, pelo menos a gente estabeleceu tantas coisas que quando eles começarem a destruir de novo, vai ter um certo trabalho até acabar com tudo, né? Por isso que a gente tem que fazer uma base municipal de direita, firme, forte, unida. Eu acho que união, não importa que o André seja de uma cidade lá tão longe como é aqui de Santo André, tem que haver essa união, essa conversa entre nós que somos pré-candidatos. A gente tem que manter isso aceso, como você bem disse. Eu vejo, quando eu paro e as pessoas perguntam assim para mim, como vai se dar o processo, né? O que eu vejo é assim, a gente vai arrebentar nessa eleição agora. Tomara. A gente vai arrebentar, tá? Porque, infelizmente, pro Lula, o Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez? O bicho é malandro, aquele velho, né?
Ele pegou as tetas e ele esticou tanto essas tetas, entendeu? Que a teta ficou no limite. Quando o Lula chegou lá, ele falou assim, opa, eu preciso de leite para pagar o pessoal que pagou adiantado. Não tinha mais leite. Então, o que o Lula tem que fazer? Opa, nós vamos ter que produzir mais leite de algum jeito. Dar mais feno pra essa vaca. Leite de soja. Nós vamos, leite de cabra, de onça, nós vamos ter que dar um jeito de aumentar o leite. Ixi, a esquerda gosta de leite de cabra. E o que aconteceu? Né? O que aconteceu? A comparação é inevitável. Um governo que pegou as estatais, que faziam dar lucro, e um governo que faz as estatais cair. Um governo que, mesmo com pandemia, né, ele conseguiu segurar nos empregos. O que o Bolsonaro fez com o Pronamp, coisa heróica, assim. Na pandemia a gente não para pensar nisso. Mas ele salvou. Ele e o Paulo Guedes, eles salvaram o país de um colapso iminente. Foi. Ele pegou e falou assim, ó, a ideia é essa, eu vou pagar metade do salário para a empresa não te manda embora, ela paga metade para você, e você que é ambulante, trabalha na rua, que não consegue se registrar, eu vou pagar R$1.200 para você. E o que aconteceu? Esse pessoal que recebia essa verbinha, porque cortou as tetas, né, diminuiu os ministérios, vai lá, começou a sobrar dinheiro, né? Começou a sobrar dinheiro. Você tinha 29 ministérios, aí você vai ter, por exemplo, 15 ministérios, 14 ministérios. Vai sobrar dinheiro. Com esse dinheiro que sobrou, eles conseguiram fazer um plano nacional de contingência que conseguiu salvar a população. Então as pessoas não entenderam o que foi o Bolsonaro na época da pandemia. Eu lembro no final de 2019, eu assisti num programa da Jovem Pan, eles comentando o avanço econômico. E eles falaram assim, quando virar esse ano, como que eles vão explicar esse crescimento econômico? A gente ainda não sabia que viria a pandemia, né? Ele falou assim, quando virar esse ano, o que vai acontecer com o nosso país, ninguém vai conseguir parar o Bolsonaro. E nós Aí passamos muito bem, obrigado pela pandemia, né? Ver essa bendita dessa pandemia colapsando a economia. Cara, e tudo Paulo mais. Guedes, bicho. Não fosse o Dória que conseguiu acabar com muitas Guedes. coisas. O Dória ele foi um agente, do caos, né? Foi. Só que pra você ver, todos esses caras que se uniram contra o Bolsonaro não conseguiram vencer o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele era pra ele ser destituído, porque ele tinha praticamente todos os poderes contra ele, né? Ele tinha sabotagem no legislativo, ele tinha sabotagem no executivo e ele tinha sabotagem no judiciário. E a imprensa. O quarto poder tava lá. O Bolsonaro terminou a gestão dele, cara. Com pandemia e tudo. E sendo o Bolsonaro terminou a gestão dele. 3 anos depois, o Bolsonaro colocou 7 milhões de pessoas no meio de uma avenida movimentada em São Paulo. Os caras não entendem. Falam assim, que tipo de poder é esse que esse cara tem? O Fernando Henrique olha e ele fala assim, esse cara é um fenômeno. O Fernando Henrique Cardoso, ele fala assim, o Bolsonaro, ele é um fenômeno. Ele é algo que tá além. Então, assim, claro que não é só o Bolsonaro, tá? Mas tudo que veio das jornadas de junho, lá em 2013, até agora, consolidado na figura do Bolsonaro, tá? Então, assim, essa polarização, que na verdade a polarização não é algo ruim, que é o democratas versus republicanos, que eles nunca queriam aqui, né? É um sistema fiscalizando o outro, né? Então, assim, o Lula nunca teve, nos outros governos dele, uma fiscalização tão acirrada sobre o orçamento e o dinheiro público como ele tem agora. Ele tá sofrendo, ele tá apanhando, sabe? Eu fico imaginando assim, como o Lula pensa assim, puta, como é que eu vou falar que eu achei esses móveis? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar que esses móveis tinham sido roubados e agora os móveis estão aqui? Como é que eu vou falar isso? Né? Aí a primeira coisa quando... E o celular não deixa ele esconder. Aí, por exemplo, chega o pessoal esquerdista pra mim, né? Nos debates e tal, quando eles me encontram por aí, ou
ou até amigos mesmo, né? Fala, o bolsonarista e tal. Eu falei assim, e o orçamento secreto, né? O Lula pagou um orçamento secreto maior que o do Bolsonaro. Você falou que o Bolsonaro tinha que ser destituído por causa do orçamento secreto. Você vai destituir o Lula pelo orçamento secreto? Mas ele era genocida. Eu falei, já temos 5 mil casos de dengue aí, ó. Genocida. Na verdade, essas pessoas, elas nem sabem o que elas falam, né? Eles repetem. Papagaios. Eles repetem apenas. É genocida, fascista, tu é assim. Taxista. Bombeiro civil. Cara. Gente, não tem como eles parar esse processo. A gente vai voltar. A questão é, quanto tempo a gente permanece quando a gente voltar? E como a gente se prepara até chegar lá, né? Então, assim, eu peço em todo podcast, pelo amor de Deus, para de postar no comentário lá, ai, acabou, acabou o judiciário. Gente, faz base municipal agora, a base municipal vai municiar 2026, vai municiar o Senado. Era isso que eu ia te perguntar, como que a eleição municipal pode impactar no cenário nacional? Oxi, pessoas assim, ó, no municipal, elas vão trazer um impacto para o município tão grande que os municípios vão começar a ter a visão, né? O interior já é mais conservador, né? Mas as grandes metrópoles, elas estão com um choque cultural muito agora. Então, por exemplo, assim, eu vi um vídeo de uma menina falando assim, eu tô com, ela, assim, foi muito interessante ver esse vídeo, ela fala assim, eu tô com choque nos meus valores, né? Eu defendo todo mundo e tal, mas assim, eu sou aqui do sul, quando eu vejo um helicóptero em cima da minha casa, é o helicóptero do velho da van, né? Quando eu vejo o jet ski do Pablo Marçal, eu lutei contra essa gente a vida inteira. Agora eu tô sendo obrigado a ver essa gente salvar as pessoas. Então eu tô me olhando no espelho agora e tô perguntando pra mim, será que no que eu acreditei era mesmo verdade? Será que o que disseram pra mim era mesmo verdade? Tudo que eu botei fé a minha vida inteira é mesmo verdade? Esse choque de realidade, ele tá chegando na população, tá? E eu falei sobre isso, né? Eu sempre falei pras pessoas. A mudança, a ruptura real, ela vem quando o cidadão médio, que não tá na política, que não participa do processo democrático como deveria, é quando esse cidadão que tá fora, ele sente no bolso, ele sente na vida, ele sente no ambiente, ele fala, não, a vida não tá boa pra mim. Aí ele vê aquela galera ali, ele fala assim, eu vou seguir essa galera. Foi o que aconteceu em 2013. Quem que tava em 2013? Quem que era prefeito de São Paulo? Haddad. Quem que era governador? Adivinha? Quem que era o governador? Alckmin. É verdade, o Alckmin. Verdade. Eu lembro que na Quem época que era o pessoal presidente? chamava ele de radar. Quem que era presidente? Dilma Rousseff. Você tá entendendo? Quando o sistema... Não poderia estar pior, né? Quando a população ela entende o processo, fala, opa, tô com o bolso vazio, barriga vazia. Não tenho cultura. Mas aí eu pago milhões, a Rede Goebbels de televisão chega lá e fala assim, mas tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Entenda, vai ter inflação de tantos, mas entenda como isso pode fazer bem pra você. Vai chegar uma hora, hora que os seus olhos não vão mais te trair. Os seus ouvidos, eles têm um limite. Tem um limite pra você chegar e falar assim, ó, o que você consegue enxergar, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais dentro do palco que você vê. Tinha uma vaca diante de uma grama seca e a Rede Globo colocava um óculos verde. Aí você enxergava tudo verdinho. Vai chegar uma hora que não tem. A ruptura chegou. Que bom. A ruptura chegou. A pergunta é, como nos prepararemos para isso? Como aumentaremos esse ciclo e como manteremos essa chama acesa? Tá? Muito importante. E eu vejo a esperança nascendo aqui na mesa, eu vejo a esperança nascendo em todos os lugares que eu vou, né? A direita já existem pesquisas e isso já é confirmado, né? A direita já é o espectro político maior. Nós somos maiores.
Nós não somos a maioria, porque o Centrão, ele vive do quê? Ele vive do cidadão apolítico, do cidadão que não faz parte do processo democrático. Então o Centrão é maioria, porque esse cidadão é a maioria. Quando nós começarmos a trazer para dentro do nosso espectro esse cidadão e uma nova consciência surgir e abarcar essas pessoas, o próprio jovem de esquerda, ele vai questionar os valores dele. Vai falar, eu fui enganado. E aí sim, a verdadeira opressão será combatida, né? Isso parece muito fantasia, muito deslumbre da minha parte, né? Tem gente que é muito negativa, muito... como é que a gente fala? Quando é negativista, né? Pessimista. Né? Tem o pessimista que ele fala assim, não, você vê wishful thinking, você vê tudo bonito, tudo arco-íris. Eu vejo uma realidade iminente, né? Se não conseguirem regulamentar, é por isso que é importante pensar muito nas redes sociais. Se não conseguirem regulamentar a internet e ela continuar operando como ela é hoje, e todo e qualquer cidadão tiver acesso e liberdade de expressão para mostrar a realidade dele e o pensamento dele, não tem para onde correr. Não tem mais. Acabou o monopólio. Isso acabou. Então, a pergunta é, quanto tempo permaneceremos nesse ciclo e como manteremos essa chama acesa? Então eu vejo os municípios... Eu acho que a gente vai arrebentar nessa eleição de 2024. Muito importante pensar que não é só prefeito, mas são os vereadores, né? Numa cidade onde você não consegue eleger um prefeito, porque nem sempre tem um prefeito de direita lá, elege uma Câmara para a Câmara controlar o prefeito. A Câmara controla o prefeito. Se você eleger uma Câmara com tantos vereadores de direita e o prefeito for de esquerda... Vai ter que andar na linha. Se ele der um peido errado... É isso mesmo. Você tá entendendo? Existem mecanismos, né? Então, assim, a direita tem que entender que não é só mais o executivo, que essa era a nossa visão, né? A gente botava o rei no trono e o rei mudava tudo. Não, o executivo não é rei, né? São os 3 poderes. Então a gente vai chegar no judiciário como? Através da cultura, da informação, do questionamento, né? A gente vai chegar no legislativo como? Ocupando espaço, chegando, marcando posição. E no executivo como? O executivo vai ser consequência. Você que está com a gente aqui até agora, se você ainda não deixou um like, pelo amor de Deus, deixa aquele like. Eu não sei nem quem postou e nem compartilhou, né? Porque com certeza alguém já fez um recorte e compartilhou. Deixa o like e segue quem compartilhou. Também siga o Victor, siga a Floriza, né? Porque você vai ver a parlamentar, siga o André, né? Você vai ver a parlamentar ali, né? Sobral aí, siga o Sobral. Se Deus quiser, arrasando na Câmara. E o futuro, né? Por que só pensar na Câmara, né? Quem sabe? Não é verdade? Eu gosto de gente ambiciosa. Quem sabe? Sonhar não paga pra sonhar, né? Vamos sonhar alto, né? Quando a ambição é a Câmara bem que mal tem. A Câmara é só um degrau. Assim de se degrau fala. em degrau. É Degrau assim em que se degrau. fala. É assim que se porta. Desculpa, eu tinha te cortado. Não cortou, não. Gente, o papo estendeu, né? Não tem Isso, problema. vamos encerrar? Pode ser. Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a vocês, obrigado pelo convite. Muito gostoso estar aqui. Obrigado pela participação. Fico muito feliz de conhecer vocês pessoalmente, né? E obrigado a quem acompanhou a gente aí. Tamo junto. Como o André falou, só seguir, acompanhar e acompanhar esse pessoal bacana aí. Floriza, deixa aí um recado pra população. Santo André vai te assistir, com certeza. Bem, para aqueles que forem me assistir, não esqueça de compartilhar, de dar um like, de comentar, mas eu estou pronta para enfrentar o que vier, para trazer tudo aquilo de bom, de melhor para Santo André, principalmente no que se refere à inclusão. Eu vou deixar meu arroba, André deixa o dele, o Vitor também, @floriza.fernandes_ e o arroba também do Educarte21, que é educarte.21.
Projeto importante, Educarte. Fala seu André, arroba, Vitor. eu falo depois. Fala aí, André. Pessoal, para mim, muita alegria conhecer vocês, tá? O Victor aí, ó, acompanho o Victor há bastante tempo já. Floriza, para mim também foi uma satisfação imensa estar conhecendo. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Eu torço por vocês, né? E o Victor, eu acho que o Victor tá escondido, cara. Tem Deixa que escondido. É, deixa Não, o tem Vitor que mostrar. escondido. Você entendeu? Você quer me ver Jovem no inquérito? Pan! Você quer me ver no inquérito das fake news, né? Jovem Pan! Alguém! Sabe, eu digo que todo mundo tem massa cinzenta, mas são poucos que fazem uso da massa, Uma da vez massa começaram cinzenta uma que tem. campanha pra Jovem Pan, cara, acho que deu quase 1 milhão de visualização, mas eu, graças a Deus, tá tudo bem. Deixa passar. Deixa passar. Olha, eu peguei no pé do Vitor, porque eu tinha muita vontade de conhecê-lo pessoalmente. Eu venho falando pra ele, olha, não sei o quê. Hoje deu certo e eu tô super feliz. Cara, eles sabem que... os dois sabem, né? Que eu não gosto de vídeo, cara. E assim, eu sou complicado com vídeo, com gravação. Meu negócio é escrever, deixar lá e deixar o pau quebrar, né? Mas eu tô feliz de estar com vocês aqui. Obrigada. Agora deixa seu arroba aí pro pessoal. O André não falou dele, né? Qual que é o seu Não, nome? é @AndréSobral_oficial. O meu é Von Serran Oficial, Von Serran _ oficial, é VONNSERRRAN, é isso mesmo. Quase um Isso. trava-língua, não? É. Mas vamos deixar na descrição também, que não vai ter erro, não. Pronto, deixou na descrição, já era, o pessoal segue lá. Sigam o Von Serran, sigam o André, sigam a Floriza. E foi muito legal. E ó, pessoal, consciência, hein? Vamos votar certinho. Um abraço. Um beijo Isso aí, para todos pessoal. vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau.